Olá, meus prezados colegas do Saber Direito Responde, estamos de volta para responder mais dúvidas aí dos nossos colegas encaminhados pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. A próxima pergunta, encaminhada aqui para esse nosso encontro de processo penal, mais especificamente sobre competência, nos foi remetida pelo Jefferson Rodrigues, nosso colega de Presidente Prudente. O Jefferson pergunta: Renato, toda morte dolosa de uma pessoa é obrigatoriamente julgada pelo tribunal do júri? O Jefferson nos encaminhou uma pergunta muito boa, porque na verdade ele está perguntando sobre morte dolosa. Vejam vocês aí que o Jefferson, ele não perguntou crime doloso contra a vida. Então é importante que tenhamos em mente, Jefferson, que de acordo com a Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 38D, a Constituição nos diz que compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, na verdade, se eu tenho um crime doloso contra a vida, de acordo com a Constituição, a competência seria do júri. Toda morte dolosa de uma pessoa vai para o júri? Cuidado, porque, na verdade, você tem que entender que nem sempre a morte dolosa de uma pessoa é um crime contra a vida. E essa é a dica que a gente costuma dar para os nossos alunos. Veja, um bom exemplo interessante, Jefferson, o crime de latrocínio. Crime de latrocínio, um roubo aí seguido de morte, você percebe que o latrocínio, ele é um crime patrimonial, ele é um crime previsto no artigo 105, parágrafo 3º. Então não se trata aí de um crime doloso contra a vida. Apesar da pessoa ter sido morta e a morte ter sido causada dolosamente no latrocínio, você não vai ter aí um crime contra a vida. Não por outro motivo, há inclusive uma súmula do Supremo sobre esse assunto, que é a súmula de número 603. A súmula 603 vai nos dizer isso, que crime, então, de latrocínio não é da competência do júri, e sim da competência do juiz singular, porque se trata de um crime patrimonial. Além disso, você pode cogitar de outros exemplos que não vão a júri. Um segundo exemplo, competência por foro, aí, prerrogativa de função prevista na Constituição Federal. Imagine você, Jefferson, que um promotor de justiça cometa um crime doloso contra a vida. Ora, como a Constituição Federal diz que o promotor de justiça deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, excepcionando apenas os crimes eleitorais, nossa conclusão é a de que se o promotor de justiça, então, mata alguém dolosamente, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal do Júri. Sobre esse assunto, aliás, há até uma súmula do Supremo, súmula de número 721, que vai nos dizer isso, que quando, então, a competência estiver prevista na Constituição Federal, ela deve prevalecer sobre a competência do júri. Agora, quando a competência estiver prevista apenas em Constituição Estadual, aí prevalece a competência do júri. Então, por exemplo, se numa Constituição Estadual estiver prevista a competência por foro para o delegado geral, para o defensor público geral, essa competência não está prevista na Constituição Federal. Então, caso o delegado geral da Polícia Civil cometa um crime doloso, prevalece a competência do júri, já que essa competência está prevista na Constituição Federal. Já dei o exemplo do latrocínio, já dei o exemplo da competência por prerrogativa prevista na Constituição. Não se esqueça também, Jefferson, que nós temos o crime de genocídio. Como expliquei ao longo das aulas durante essa semana, o delito de genocídio, ele não é um crime doloso contra a vida. O delito de genocídio, ele é, sim, um crime cujo bem jurídico tutelado é a existência de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, portanto, genocídio é da competência de um juiz singular. Logicamente, como colocamos, se a pessoa, para praticar o genocídio, também resolve matar as pessoas, aí é uma outra história, porque aí a pessoa vai responder por essas mortes, homicídio e também pelo delito de genocídio. Nesse caso, então, os dois crimes seriam julgados por um tribunal do júri. Então está aí, então, a pergunta nos encaminhada pelo Jefferson. Demos aí alguns exemplos, não são todos, mas apenas alguns exemplos de outras mortes dolosas que não são julgadas pelo júri. A próxima pergunta nos é encaminhada pela Lidiane, de Porto de Galinhas, Pernambuco. A quem compete o processo de julgamento de crime cometido no estrangeiro?
Lidiane, boa pergunta. Os crimes cometidos no estrangeiro, você tem que tomar cuidado, porque sabemos que, de acordo com o Código Penal, artigo 7º, temos aquelas hipóteses de extraterritorialidade da lei brasileira. Então, um crime cometido no estrangeiro, ele pode ser julgado pela lei brasileira. Por exemplo, um crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Nesse caso, aplica-se a lei brasileira, de acordo com o artigo 7º. Quem vai julgar esse crime? Cuidado! Esses crimes cometidos integralmente no estrangeiro são julgados pela Justiça Comum Estadual, a não ser que esteja presente uma das condições do artigo 109 da Constituição. E, por último, quanto à competência territorial, vale a pena prestar atenção no artigo 88 do CPP, porque o foro territorial competente será o do juízo da capital, onde essa pessoa tiver por último residido. Caso ela nunca tenha morado no Brasil, será julgada então na capital, aqui no Distrito Federal. É isso então, mais uma pergunta respondida para os colegas. Vamos para mais um intervalo e retornamos então em seguida.